Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Uma coisa que não pode estar em causa neste debate é que os utentes, a população que está em lista de espera, tem direito a ter acesso às cirurgias e o Estado deve providenciar esse direito. É evidente que as carências que hoje existem no Serviço Nacional de Saúde são da responsabilidade de uma continuada política de enfraquecimento deste Serviço Nacional de Saúde, em que o CDS tem também responsabilidades, a par do PSD e do Partido Socialista, que leva a que as capacidades que este serviço tem não tenham sido aumentadas, não tenham sido sequer preservadas e que a situação hoje seja grave neste e noutros aspectos. Temos tido intervenção nesta matéria, como há pouco já referi, e a Assembleia aprovou há uns anos uma legislação sobre a recuperação de listas de espera, condicionando a utilização dos setores privado e social à incapacidade do Serviço Nacional de Saúde. E queria esclarecer a Sra. Deputada Teresa Queiro que o raciocínio que faz em relação ao esgotamento do Serviço Nacional de Saúde não é o nosso. Eu sei que o CDS quer sempre concluir que o Serviço Nacional de Saúde está esgotado. Está esgotado, totalmente esgotado, em todas as áreas. O que é preciso é ir para o privado, o que é preciso é ir para outros serviços, que não o serviço público. Mas não é isso que eu digo, não é isso que nós dizemos em relação às listas de espera. É preciso é ver, em relação a cada pessoa em concreto, que está inscrita numa lista de espera de uma instituição em concreto, se o tempo que há de resposta à sua necessidade de cirurgia é compatível com aquilo que é clinicamente aceitável. E é em relação a cada caso concreto que pode ou não estar esgotada a capacidade do Serviço Nacional de Saúde e, por isso, pode justificar-se ou não recorrer a outro prestador de cuidados. Mas mais, isto tem que ser acompanhado com uma política que aumente e não diminua a capacidade do Serviço Nacional de Saúde. Eu sei que para alguns o plano é ir gradualmente substituindo o Serviço Nacional de Saúde por outros serviços, pagando o Estado, obviamente, aquilo que os privados e o social e o privado social irão obter a partir do enfraquecimento do Serviço Nacional de Saúde. Mas uma política séria de assegurar o direito às cirurgias para todos os portugueses tem que acompanhar a disponibilidade para que, quando o Estado, o serviço público, não consegue responder em tempo útil, possa recorrer-se ao setor social e até ao setor privado, com uma política muito forte de aumento da capacidade dos serviços públicos para responder a estas necessidades. Esse é que é o princípio que tem que estar atrás disto. E nós sabemos, e é preciso dizer, que os programas que foram aprovados, quer no tempo do PECLEC, do governo do PS, quer o SIGIC do governo do PSD e do CDS, sempre foram feitos permitindo que muitos serviços e muitos profissionais que não cumpriam os seus deveres durante o horário normal de cirurgias e de funcionamento do bloco operatório pudessem ser remunerados de forma acrescida no período extraordinário, no programa extraordinário, recompensando-se assim a falta de cumprimento de deveres profissionais essenciais. Os exemplos, por exemplo, da oftalmologia são especialmente eloquentes nessa matéria. E nenhum governo até hoje teve a coragem de pôr essa situação no chão e de pôr, de facto, todos os serviços a funcionar no máximo das suas capacidades, porque aí resolveríamos uma grande parte dos problemas das listas de espera. Obrigando a que os blocos operatórios funcionem durante todo o dia. Oh, Sra. Deputada, se o seu governo não tem capacidade para pôr os profissionais a cumprir o seu horário e a desempenhar as suas funções, então tem que dar o lugar a quem queira e nós estamos disponíveis para fazer isso, se a Sra. Deputada quiser. Sr. Presidente, Srs. Deputados, é preciso dizer ainda outra coisa. É verdade, como diz a Sra. Deputada Luísa Salgueiro, que foi alterada aquela norma que dizia que quando um utente que estava inscrito recusava um vale para um sítio que era muito distante, era eliminado da lista de espera. Mas era assim e foi alterado. Mas há uma outra coisa que não foi alterada. É que ele não é eliminado, mas a partir do momento em que recusa esse vale, o tempo que esteve em lista de espera passa a zero. E uma boa parte da descida desta mediana que sempre estão a referir tem a ver com a passagem de utentes que estavam há 6 meses ou há 9 meses à espera e passaram a estar há 0 meses à espera porque recusaram um vale determinado que lhes foi atribuído. Não, Sra. Deputada, o problema é que quando um idoso está inscrito num determinado hospital e não tem apoio familiar e não tem meio de transporte e lhe propõe ir ser operado num hospital a 300 km de distância, tem o direito de dizer que não e não pode ser prejudicado por isso. Até porque a política que os senhores seguiram e estão a seguir em relação ao transporte dos doentes, atirando para os doentes ou no mínimo para as associações de bombeiros
o custo desse transporte significa que muitos deles não têm condições de fazer essas deslocações. E, portanto, não se podem tratar as pessoas como se, por não quererem ir a 300 km de distância fazer as suas operações, estivessem a proceder assim porque, afinal, já não é tão urgente a cirurgia. Finalmente, queria dizer que a nossa Constituição diz que o SNS é o instrumento principal para concretizar e garantir o direito à saúde. E é assim que devemos fazer. Os outros prestadores são complementares. E não há aqui possibilidade de confundir, como faz o CDS, como faz o PSD e como pratica o Partido Socialista, as diversas funções na área da saúde. Se o Estado, se o serviço público, se for remetendo a ser só financiador ou a ser só regulador, nem consegue prestar bem o serviço, nem garantir que ele é de qualidade. Porque um Estado que não tem uma capacidade acrescida de intervenção no setor da saúde fica fragilizado em relação àqueles que desempenham essa função. Um bom exemplo, até proposto pelo PSD para debate na Comissão de Saúde, é a hemodiálise. O Estado demitiu-se da sua capacidade de prestação pública em matéria de hemodiálise. E hoje, há vários anos, o Estado está refém de duas multinacionais na área da hemodiálise que prestam serviços pagos pelo Estado, que são indispensáveis para os doentes, mas que são eles que mandam enquanto é pago esse serviço e o que é que o Estado tem de decidir em relação a essa matéria. A doutora Maria de Belém, quando era Ministra da Saúde, enfrentou esse lobby numa situação e declarou aqui no plenário, e eu bem me lembro disso, que não podia enfrentar esse lobby porque o Estado não tinha capacidade de resposta para acolher os doentes que deixariam de ser tratados pelo setor privado. E a política que está a ser seguida ainda agora é essa. E quanto mais nós enfraquecermos o serviço público para favorecer o serviço privado, podemos dizer que isso é para acudir à necessidade do momento de cada doente, mas estamos a prazo a condenar todos os portugueses a terem menos resposta e estamos a prazo a condenar o Estado a não ter o controle da prestação de cuidados de saúde. Não há, por isso, nenhuma questão de liberdade de escolha. Não há liberdade de escolha quando um utente não tem resposta no Serviço Nacional de Saúde e é, por isso, obrigado a ir para o setor privado. Isso não é nenhuma liberdade de escolha. Isso é uma escolha forçada que as políticas de direito em relação ao Serviço Nacional de Saúde têm levado a cabo. Finalmente, eu acho que este agendamento corre o risco, da parte do CDS, de se transformar de um agendamento potestativo num agendamento protestativo, porque o CDS passa o tempo a protestar com o PS e o Governo por terem feito primeiro o acordo com as misericórdias e quem é que tem a bandeira de ter feito o acordo com as misericórdias. Muito bem, seja um agendamento protestativo do CDS. E já agora, importava ver no plano das misericórdias e neste acordo se não volta a acontecer, como acontece com convenções que hoje existem, especialmente no Distrito de Braga, com várias misericórdias, que em cima das taxas moderadoras oficiais que existem para todo o Serviço Nacional de Saúde, as misericórdias, algumas misericórdias, cobram taxas acrescidas ilegais e vários ministros da Saúde não conseguiram até hoje resolver este problema. Uma coisa é fazer protocolos, outra coisa é ceder em toda a linha, como continua a acontecer, inclusive, com este Governo. Muito obrigado, Sr. Presidente.